em regiões onde há controle do crime, tem que ser militarizada. Vamos resgatar a dignidade desses moleques e dessas famílias. Se todos os projetos de poder que estão aí querem nos fuder, sejamos nós próprios um projeto de poder. Eu voltei muito animado do Rio de Janeiro. Muito, muito. Eu voltei animado, assim, com o sangue fervendo do Rio de Janeiro. Porque eu tô vendo acontecer. Meus amigos, vocês lembram, né? Digite um se você lembra. Quando eu lancei o Prendeu Matou, quando houve aquele assassinato de um ciclista perto do Parque do Povo em São Paulo, e lá eu fiz um dos discursos mais inflamados que eu já pude fazer nessa live. Falei assim, nós precisamos assassinar esses caras. E falar, eu lembro, eu falei, falar com leveza no peito, com o coração leve. Eu quero assassinar esses bandidos, eu quero matar a todos. O cara que matou o ciclista na frente do Parque do Povo, ele precisa ser eliminado, ele precisa morrer. E todos os caras que trabalham com ele precisam morrer. Vocês lembram disso? E ali eu soltei o Prendeu, Matou, Prendeu, Matou, Prendeu, Matou, Prendeu. De lá até hoje, muitas coisas estão acontecendo, tá? Nós estamos preparando, né, uma divulgação em massa do direito penal do inimigo. A gente está construindo leis. O Kim é o deputado mais forte na área de segurança pública hoje. E o nosso discurso começou a ressoar tanto com as forças de segurança que a gente está tendo o prazer agora de, no Rio de Janeiro, ter feito um evento, um congresso. Prestem muita atenção, que lançou um pré-candidato ao governo. Tá? O pré-candidato ao governo, que é o bombeiro Rafa Luz, é um cara que foi policial, que foi um bombeiro, é uma pessoa que hoje trabalha inclusive com escolas, e tem como vice o bruxo, conhecido como Sargento Martins, que é o da Patamo, da Patrulha Tática Móvel, tá? Que tem, vamos dizer, alcance, importância e convencimento dentro do BOP e outras instituições da polícia do Rio de Janeiro. E juntos montamos uma turma em que eles entenderam o que nós queremos fazer. As forças policiais no Rio de Janeiro entenderam, pô, tem uma turma que montou um partido e está propondo uma guerra. E aí as próprias forças olharam, é isso aqui. É isso aqui. Eu vi uma pessoa mandar uma mensagem pro Sargento Martins no Instagram dele, falando o seguinte, olha, estamos cansados de ter Paul Bell ou Gabriel Monteiro, que é basicamente uma galera fala barato. É, isso aí eu mato, e só quer aparecer em redes. Não é o caso do Sargento Martins. O Sargento Martins é um policial que realmente está botando a pele dele em risco em operações e está disposto a entrar num projeto sério. O projeto da missão, vocês sabem que não é conversa mole, é um projeto sério. É do estudo do direito penal do inimigo, convencimento e formação de pessoas no universo acadêmico do direito para discutir esse tema e tornar esse tema mainstream dentro do direito, até formulação de políticas públicas, de projetos de lei, implementação das políticas e convencimento de políticos para que essas políticas sejam de fato implementadas. E poxa, nós estamos fazendo isso e isso está ecoando como nunca. Policiais, promotores, eu recebi mensagem até de juiz de direito falando, vocês estão no caminho certo, eu acredito nisso e esse é o caminho. Quando eu vejo este tipo de coisa acontecer, é que eu não posso revelar as conversas, quando eu falo pra vocês, as conversas que eu estou tendo com lideranças políticas ao redor do Brasil, eu falo, meu Deus, a missão ainda tá em julgamento, né? O partido ainda vai sair, vai estar formalizado e vai estar com o registro pronto para as eleições, mas nós somos a única resposta e nós somos a única resposta para esse problema, galera. A única. Da guerra contra o crime organizado, à implementação de políticas públicas que resolvam a crise fiscal do Brasil, ao enfrentamento à indústria dos privilégios, a tratar do problema do Pacto Federativo, a trabalhar a indústria da pobreza, que mantém as pessoas na região norte e nordeste pobres, permanentemente pobres. E é uma coisa horrível que é o pobre altivo. Não, eu gosto da minha pobreza, veja o meu tacacá, a COP tem que ser aqui. E aí a gente começou a acordar as pessoas no Pará. O que eu fiquei sabendo é o seguinte, me falaram o tempo todo, Renan, teus vídeos estão estourados no Pará. Estourados no Pará. Você se tornou a voz contrária à COP no Pará. Tanto que eu falei, pô, quero armar um evento em Belém. Quero ir lá mostrar aquela putaria. Ao mesmo tempo que estamos ressoando, a gente está discutindo o problema da Zona Franca de Manaus com a galera de Manaus. Tem galera que fala, ai, que absurdo, vocês querem acabar. Sim, vamos pensar aqui um desmame. Vamos ter que substituir a Zona Franca por vamos dizer, outro modelo econômico que não custe todo ano 50 bi, no mínimo, pra União. Custa 50 bi por ano. Vocês sabem disso, né? A gente tem 50 bi de emendas, que já são absurdas, parlamentares, e 50 bi só de Zona Franca de Manaus. 50 bilhões desnecessários numa atividade econômica que não deveria existir, porque não faz nenhum sentido aquilo lá. Nenhum sentido.
E aí a gente olha todos esses problemas, né? Olha e fala, pô, tá tudo ficando muito caro, né? E a gente vai olhar para esses problemas no Brasil e falar, temos meios de ação. Nós somos o único grupo político que tá agora, né? A gente montou um poço, tá terminando, vocês vão ver os vídeos todos, o poço que nós estamos fazendo numa cidade no interior do Rio Grande do Norte. Não porque nós vamos fazer um poço e largar um poço. A gente tá propondo um modelo novo de trabalho. Vamos no sertão, vamos fazer o poço com energia elétrica solar, tá? Para não ter que depender da fiação de algum político malandro, para criar uma zona que seja autônoma para aquelas pessoas trabalharem, gerarem renda e ensinar as pessoas a plantarem com a água que nós estamos extraindo. E nós fizemos isso com o dinheiro do movimento. Sabe o dinheiro que você manda de Valete Plus quando você assina aqui? Além de você ficar melhor, mais inteligente, você também ajuda a financiar uma iniciativa dessas. Nós somos esse grupo. Veja esse segundo vídeo do Faustino, olha isso aqui. Chegamos a 150 metros e encontramos água. Para quem achou que só iríamos cavar um poço, sonhou baixo. Nós vamos fazer algo histórico dentro dessa comunidade esquecida do Nordeste. Além da comunidade depender de caminhão-pipa para abastecimento de água, a fonte de renda dessas famílias é baseada no Bolsa Família. Agora reflete comigo, e se ao invés de só cavar um poço para ter água, e se a gente fizer uma rede de agricultura familiar com cultura de curto, médio e longo prazo, para que essas famílias se tornem produtivas e possam ganhar dinheiro para se desenvolver? E para me ajudar a levar isso para todo o Nordeste, entre no site, leve poços e doe. Porque, vamos ser sinceros, Bolsa Família e água por caminhão-pipa é um convite à escravidão de uma realidade sem perspectiva. Como temos pouco tempo para agir, agora é correr com o nosso projeto para entregar a primeira fase desse grande sonho que é o poço. Fizemos o teste de vazão e deu água em abundância, graças a Deus que nos permitiu essa oportunidade. Agora vamos seguir para levantar a estrutura do poço e planejar com o engenheiro agrônomo como vamos montar nossa primeira horta na comunidade. Para não perder a construção desse grande sonho, me siga para a parte 3. Nós somos esse grupo. A parte 3 do vídeo que o Faustino vai mostrar é justamente a parte em que nós vamos começar a ensinar as pessoas a plantar. Pra ser bem honesto, tá? O time do Faustino já arrumou até quem compre a primeira fase de produção. Tá? Inclusive a plantação vai ser em fases. Você vai começar com hortifruti e vai alterando. É sensacional o trabalho. Sensacional. Nós somos esse grupo. Aí você fala, Renan, mas vocês vão mudar o Brasil fazendo este poço? Não, nós não vamos mudar fazendo só um poço. Nós vamos mostrar que existe um modelo econômico que você pode começar a gerar independência para essas pessoas, para que elas não fiquem permanentemente dependendo de auxílios do governo, ou basicamente de uma caminhão-pipa que chega com um deputado malandro que tá segurando, vamos dizer, o controle do serviço de água para essas pessoas. Nós temos que gerar essa emancipação. Então quando a gente fala em salvar o Nordeste, entendeu? A gente fala, não, estamos treinando para isso. O Faustino, que inclusive, só pra vocês entenderem porque nós somos o grupo que vai mudar o Brasil, tá agora, Escola MBL de Política, Faustino, tá, vai derrubar uma vereadora malandra, criminosa, tá? E ele tá carregando isso. Ele levantou as assinaturas, ele vai derrubar. Enquanto fica partido político vagabundo sem fazer porra nenhuma por aí, enquanto a direita fica arrotando virtudes, ó o cara que tá ferrando a esquerda. Olha o vídeo aí. O mandato de uma vereadora do PT e fazê-la devolver 18 mil aos cofres públicos. No dia 9 de agosto, a vereadora Brisa Braque, junto com a deputada estadual Isolda, fizeram uma festa chamada Rolê Vermelho Bolsonaro na Cadeia, onde foi gasto 49 mil reais de emenda em um evento claramente político-partidário, onde até a pulseira era de cunho político-ideológico. Aí eu te pergunto, é legal? É moral? Não, não é legal nem é moral. É um claro desvio de finalidade do dinheiro público. E esses quase 50 mil reais foram gastos em cachês de artistas todos ligados à esquerda. Pra você ter ideia, só uma banda ganhou 31 mil reais para um evento de fundo de quintal. Aí eu te pergunto, existe desvio nessa operação? Não sei. Quem garante que não existiu? E o mais engraçado é que 31 mil reais foi pago por uma ex-vereadora em conjunto com a Brisa e com a Isolda. Eu te pergunto, se uma ex-vereadora tá colocando emenda em uma banda que não é tão conhecida na casa de 31 mil reais, quem garante que não teve payback? Payback é você pagar e receber uma parte em troca. Quem garante? A página da Casa Vermelha tentou até ocultar os artistas do seu perfil quando a bomba estourou, mas na internet os prints são eternos. A grande verdade é que todas essas respostas só vão vir com a justiça. Por isso eu já protocolei pedido de cassação do mandato da Brisa Braque e também representei via denúncia do Ministério Público. Como nós vivemos em um país onde tudo é distorcido, eu te peço muito, compartilhe esse vídeo para que vejam a verdade. Aí o que aconteceu?
Foi aprovado o meu pedido de abertura de processo de cassação da vereadora Brisa Braque por utilizar verba pública proveniente de suas emendas impositivas para financiar evento político partidário e que visou sua promoção pessoal. Pedimos o trâmite por 2 ritos. O pedido de cassação será analisado por uma comissão especial que irá conduzir os trabalhos e tendo sua conclusão até 120 dias. Também teremos um processo ético parlamentar que vai apurar se a conduta da vereadora feriu a ética e o decoro parlamentar. Esse processo será tramitar na Comissão de Ética da Câmara Municipal. Veja só, não só o cara grava vídeo, abre poço, fiscaliza. O cara, do ponto de vista político, lidera o processo de cassação contra um adversário corrupto, que é o caso dessa moça, e consegue as assinaturas, entendeu, Riso? Ele é efetivo do ponto de vista político. Pelo amor de Deus, é disso que eu falo. Não tem problema você gravar vídeo, não tem problema você ter o like, ter o view. Isto, ter o like, viu, é um instrumento à disposição da sua ação política. Aí o cara vai lá e na hora da ação política, plum, ele consegue. Entendeu? Ele consegue as assinaturas, ele realiza. Pô, eu tô falando de gente assim. Eu tô falando deste tipo de trabalho. Isso é muito importante. Então, quando eu coloco, vamos dizer, esse drama, quando eu coloco esses problemas aqui, porra, galera, nós somos um grupo diferente, só que agora as pessoas estão começando a nos olhar de uma maneira diferente. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, empresários que eu conversei, as pessoas que eu conversei, elas começaram a... tá, esses caras têm um ponto. Tá na hora de eu voltar a ouvir os tais caras do MBL. Só pra explicar uma coisa, né, muita gente em posições de poder, grana, pararam de ouvir a gente em 2019 quando a gente resolveu ser crítico ao Bolsonaro. Os anos se passaram, todo mundo achou que a gente fechou, que a gente quebrou. E agora... eu tô ouvindo falar de novo desses caras. Você viu que esses caras estão aí? E agora todo mundo falou, pô, os caras têm um projeto. No Rio de Janeiro, nós propusemos uma guerra contra o crime organizado. Uma guerra óbvia, nítida e clara. Contra um estado de coisas em que a anomia é a regra. E a ordem é a exceção. E a gente prometeu, primeiro a guerra e depois um novo regime. Nós precisamos de um novo regime no estado do Rio de Janeiro. Quando a gente fez ontem, no sábado, um painel falando da Guanabara Mística, que é uma provocação que o Antunes trouxe, né, sobre o que seria esse Rio de Janeiro, as pessoas começaram... É verdade, quem disse que o Rio de Janeiro tem que ser uma merda? Eu olho pra vocês e falo, quem disse que o Rio de Janeiro tem que ser uma merda? Ah, mas não dá pra resolver as favelas. A China, em questão de 30 anos, ela cuidou da questão do déficit habitacional para centenas de milhões de pessoas. Eu estou falando de centenas de milhões de pessoas. Eu não estou falando deste número no Rio de Janeiro. Eu estou falando que talvez para resolver essa questão no Rio de Janeiro, a gente fale de uma fração minúscula disso. Talvez 0,3% do que os chineses fizeram. Eu estou falando em ocupar aqueles territórios, eu estou falando em urbanizar as favelas. Não é derrubar todas as casas, mas talvez eliminar todas as vielas, criar avenidas e ruas abertas, arejadas, arborizadas, para que nunca mais você tenha aquele labirinto que o tráfico se instala, para que as pessoas não morram de tuberculose. O bombeiro Rafa, nosso pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, foi muito claro. Olha só, você tem casos de tuberculose, ou melhor, uma incidência de tuberculose nas favelas do Rio de Janeiro, maior do que em outros lugares, porque as pessoas ficam presas em lugares muito úmidos e com sombra, e aí a umidade é tão grande que aquilo afeta os brônquios da pessoa, a pessoa pega tuberculose. Sabia disso, Iso? Não. Tuberculose. A favela gera tuberculose. Eu tô falando deste tipo de coisa. Eu tô falando de a gente... Vamos destruir o crime. Vamos eliminar esses malditos. E depois vamos urbanizar de verdade. Vamos pegar um bulldozer, derruba lá abre rua. Faz regularização fundiária. Permite que os moradores daquela favela consigam ter o direito o direito ao papel, à moradia, à propriedade da casa dele, mas ao mesmo tempo tem que se adequar ao sistema de esgoto. Mas ao mesmo tempo, mas e as pessoas que você derrubou as casas? Vamos construir prédios, entendeu? Vamos urbanizar, vamos fazer as casas serem pintadas, vamos fazer aquelas pessoas terem dignidade, vamos instalar as melhores escolas e todas as escolas com caráter militarizado. Aí você fala, por que caráter militarizado, Renan? De uma maneira muito simples, né? Se você derrota o crime primeiro, você também, na fase 2, tem que destruir a possibilidade de um exército de reposição, não só pro topo do crime, mas que esse exército de reposição surge e se organize. Aí você fala, como assim?
A mão de obra, o exército de reposição do crime organizado, consiste em homens jovens de 15 a 25 anos, pobres. Onde esses caras têm que estar? Na escola e trabalhando. Então, a escola, especialmente nos lugares em que se recruta o homem jovem, tem que ser militarizada. Todo o sistema educacional em regiões onde há controle do crime tem que ser militarizada. Todas, porque esse homem jovem de 15 a 25 anos, que em geral não tem a figura paterna, ele vai ter a figura paterna ali. Quem é? São homens que ele vai se espelhar. Ele vai se espelhar num professor sério. Ele vai se espelhar num policial que vai estar ali presente. Ele vai ter que chegar arrumado, com toda a roupa certinha, com o caderno dele certinho. Não pode estar uma vírgula errada. Ele vai ordenar a mente dele. Se ele começa a ordenar a mente dele, a sala de aula dele vai estar limpa. A rua da casa dele, a sala de aula vai estar limpa, arrumada. Ele não vai poder se desordenar nunca. Ele não vai ser indisciplinado. Ele vai ter referência do que é bom. Este cara, a chance dele cair no crime vai se aproximando do zero. É isso. O tráfico tem a questão econômica. A droga, tal, a ocupação territorial pra você. Aí manda o gato net, aí você anda com o gato de energia elétrica, com o transporte clandestino, com o gás. Isso tudo eliminado, mas uma das coisas que é central para a existência do tráfico é a mão de obra abundante. Há uma mão de obra abundante. Nós vamos pegar essa mão de obra abundante e vamos pegar para nós. O Estado vai militarizar, eles vão ser soldados da nossa causa e não soldados deles. Quando eu falo bandeira, quartel, escola, eu tô falando disso. Toda escola, seja municipal, estadual ou federal, em região tomada pelo crime, será militarizada no governo nosso. Ponto. Militarizada. A escola em si será como se fosse um forte de enfrentamento à cultura nociva que transforma esses jovens em mão de obra de baixa qualidade, que não conseguem ascender na vida, ou mão de obra para o tráfico, quando meninos problemáticos. É isso. Mas as forças... Se vira, Forças Armadas. Vamos botar vocês pra trabalhar. Vamos pegar aqueles general gordo que não tá fazendo nada. Vai lá ficar na escola. Vai lá, o general gordo. Vai ficar na escola. Vamos trabalhar. Vocês custam caro pra caralho. A grande guerra que nós temos é contra o crime organizado. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que matar as lideranças do crime, prendê-las. Nós temos que pegar essa massa de homens criminosos jovens que estão hoje nas fileiras do crime e prender eles por anos a fio. Eles vão ficar anos na cadeia. Esquece. Se você hoje é um traficante, tá? Se você hoje é um operador do crime organizado, saiba que se nós ganharmos eleições, nós vamos prender você e você vai passar a maior parte do seu tempo batendo punheta na cadeia. Você vai e trabalhando. E comendo mal, tá? Mas falta presídio. Pois é, meu amigo, a gente vai construir mais presídios. Você não vai fazer nada, você nunca mais vai ver uma novinha. Não nunca mais, mas por muito tempo na tua vida. Você não vai ver novinha, você não vai ver festa, você não vai ver nada. Você vai ver parede. Parede, grade, cela, comida ruim. É isso que nós vamos oferecer pra esses caras. E aí o jovem que pode ser a força de reposição vai estar na nossa escola militarizada, gastando energia dele com estudo e com atividade física, curso técnico, já no colegial, curso técnico pra caralho, já pra sair empregado. Vai arrumar um emprego, meu filho. E aí de pensar em cometer um crime. Se cometer um crime, nós vamos prender você, e se você reagir, você vai ser morto. É esse o papo. Mas vamos resgatar esses moleques. Vamos resgatar a dignidade desses moleques e dessas famílias. É isso, porra. Então o nosso projeto lá no Rio tá muito claro que é esse. E tem que ser muito claro que é esse. Você tá acompanhando, Riso, aquele caso do bandido que cometeu 86... Ele foi detido 86 vezes. 86 vezes. Aí vem o juiz, marido da Márcia Tiburi, né? Eu tenho que tomar cuidado pra falar de juízes, né? Mas eu tenho uma opinião muito firme sobre esse juiz. Lembrando que quando a Márcia Tiburi, curiosamente, se exilou na Espanha, né? Ela nunca se exila num país ruim, né? Vou me exilar na Espanha, eu também me exilaria na Espanha, Márcia Tiburi. Deve ser horrível, vou sofrer muito, né? Lá em Madrid, vou pra Barcelona me exilar, vou ficar exilado em Toledo, cidade medieval, né? Vou me exilar lá, estou me exilado aqui em Toledo, ai meu Deus do céu. Vou pra Málaga me exilar. Só pra te corrigir, Renan, 87 vezes já, tá? É isso que eu ia chegar. Lembra do cara que foi detido 86 vezes? Ele foi solto agora pelo juiz marido da Márcia Tiburi.
E sob o argumento de que não há espaço para exercício de futurologia, escreveu o juiz ao mandar soltar homem com mais de 80 passagens na polícia. Ao soltar suspeito, na ocasião preso por furtos, o juiz disse que não havia como presumir que ele voltaria a delinquir. Não, ele já fez isso 86 vezes. Aí esse juiz, com esta mentalidade, ele resolveu soltar. Pois bem, ele foi lá e ele cometeu outro crime e foi detido pela 87ª vez. Parabéns ao marido da Márcia Tiburi. Tá? Parabéns ao marido da Márcia Tiburi, esse inimigo do Brasil, é esse judiciário, esse cara tinha que perder a posição de juiz, a irresponsabilidade desse cara, esse cara tá botando pessoas em risco, comerciantes em risco, vida de gente em risco, em ficar soltando bandido porque ele tem uma tara ideológica. Aliás, bom, tem que ser muito cuidadoso, né? Olha, eu ia falar um negócio que ia ser brilhante, mas ia ser muito perigoso. Não há espaço para exercício de futurologia, escreveu o juiz ao mandar soltar homem com mais de 80 passagens na polícia. O juiz que mandou soltar pela última vez Patrick Rocha Maciel, que completou nesta semana 87 anotações criminais, alegou no texto de sua decisão que os crimes em questão foram cometidos sem violência ou grave ameaça, e que não era possível presumir que ele voltaria a delinquir. Abre aspas. O fato imputado é daqueles cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Não se pode presumir que os acusados retornarão a delinquir, posto que no Estado democrático de direito não há espaço para exercício de futurologia, disse a decisão do juiz Rubens Casara, tá? O juiz Rubens Casara é marido de Márcia Tiburi, ou seja, é um juiz pissolista, cara. Imagina um cara ser casado com a Márcia Tiburi, o cara conviver com a Márcia Tiburi. Veja a mentalidade de um sujeito desses, cara. Ele já tinha 3 condenações. Roubo, uma por roubo, 2 por furto. 11 dias após ser solto pela última vez, veio a 4ª condenação no dia 4 de agosto. Desce, riso. 2 anos e 5 meses, também em regime semiaberto. Nessa segunda, Patrick voltou a ser preso, completando 87 anotações criminais. Como mostrou a RJ2 de segunda, ele foi apreendido pela primeira vez aos 10 anos de idade e passou 12 vezes pelo sistema socioeducativo do Rio. Vocês entenderam? Ele começou a roubar com 10 anos de idade. Este moleque, ele já devia, né, primeiro a gente tem que reduzir a maioridade penal. Esse moleque já devia ter sido preso há mais tempo. A chance deste moleque, entendam, se recuperar um dia é muito baixa. Eu duvido, eu aposto dinheiro que esse moleque teve pai presente. Qual é o perfil desse moleque? É um cara de uma família pobre da periferia do Rio de Janeiro, de um subúrbio do Rio de Janeiro, de uma favela do Rio de Janeiro. Ah! Nossa, olha a matéria, pode botar. Patrick não teve pai! Vocês entendem? A maior parte dos crimes são cometidas pelas mesmas pessoas. Você entendeu? A maior parte dos crimes são cometidos pelas mesmas pessoas. E quase sempre as mesmas pessoas não têm pai. Vocês entenderam? A ausência paterna tem uma correlação maior com o cometimento de crime do que índice Gini, que é desigualdade social, ou com como é que chama? Com PIB. Ou seja, é maior do que a pobreza. Leiam isso. Patrick não teve pai, de acordo com seus documentos, e foi abandonado pela mãe, que já foi investigada por maus tratos e abandono de incapaz. Desde que completou 18 anos, Patrick teve problema. O Patrick, lógico, ele tem que ser preso e muito preso. Agora, como a gente evita outros Patricks? Tem um monte de mãe, né? Tem um monte de moça despreparada pra tudo na vida, que pega ali a perseguida e sai distribuindo pra vagabundo, que é um problema. Vamos lá. Tem um monte de moça que também não teve pai, que pega a perseguida e sai distribuindo pra vagabundo. Aí o vagabundo, que é vagabundo, também não teve pai, não tem visão de longo prazo, não teve nada, vagabundo, né? Manda ver, sem se preocupar com as consequências. Aí vai nascer um Patrick. O Patrick chegou. O Patrick tá aqui, ó. Chegou o Patrick. O Patrick, meu velho. O Patrick já vem de dois. Porque, entenda assim. Inteligência, meus amigos, é um traço majoritariamente hereditário, tá? Existem outros fatores, existem fatores ambientais, fatores culturais, existe tudo. Mas o principal elemento a ativar a inteligência do ser humano é genético. Então, os dois pais desse Patrick já não são pessoas muito inteligentes. São pessoas com comportamento errático, não devem ter características ligadas à conscienciosidade, a planejamento de longo prazo, eles, vamos dizer, eles têm preferência temporal em praticamente todas as ações que eles fazem na vida. Então esse cara, ele vai precisar de muito cuidado. Muito cuidado, muito amparo. O Patrick, imagina todos os traumas, imagina o abandono. Esse cara deveria estar numa escola
militarizada desde a infância. Por quê? Porque os pais não deram atenção pra ele. Ele tinha que estar numa escola militarizada, ó. Faz tempo, entendeu? O Estado tinha que estar presente nesse cara. Ele tinha que entender as regras do convívio social. Ao mesmo tempo, ele tinha que ter homens nessas escolas que iam ser sua referência, seu espelho. Quero ser igual ao meu professor de educação física. Quero ser igual ao meu professor de matemática. Entendeu? Eu quero ser igual a essas pessoas aqui. Ele não teve nada disso, cara. Ele não teve nada disso. E mais, veja só o que eu vou falar. Ele não dispôs de meios ao longo de toda a vida dele, tá? Pra compreender de fato o que ele está fazendo em vida. A única regra hoje que esse Patrick vai entender é a da força, é a da punição. Um cara como o Patrick dificilmente tem como se salvar. Como ser salvo. Não existe muita redenção, Patrick. Já foi estudos demonstrando isso. Conforme o tempo passa, quando o cara sai da juventude dos 25, 26, ele chega lá nos 35 anos, a chance desse cara voltar a cometer, depois dos 35, crimes violentos passa a ser bem menor, entendeu? O Patrick talvez tenha que ficar muito preso por bastante tempo, entendeu? Por bastante tempo. E aí quando solto, mais acalmado, os hormônios baixam, né? Aí ele talvez possa ser reintegrado à sociedade. Talvez um cara como o Patrick nunca possa ser reintegrado à sociedade. Fala fera, curtiu? Então se inscreve, deixa o like, compartilha e comenta aí. Até o próximo vídeo.